Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais um PopaiCast. Hoje com duas presenças ilustres, né? Dona Natasha, seu Tiago, são síndicos profissionais, né? Tiago, jurista, né? Na área condominial também. Então, assim, eu vou deixar que eles se apresentem, né? Mas o PopaiCast é patrocinado aí por APR Contabilidade, JC Móveis, né? Tamo junto aí. E eles vão falar um pouquinho sobre condomínio, sobre direito condominial, a dificuldade, né, do condomínio, o que é que realmente um síndico passa, né, num condomínio. E uma síndica mulher vai contar todo esse jeito que tem que ter, né? Porque aqui, na verdade, aqui vão ser 3 síndicos, né? Eu também sou síndico, então assim a conversa vai ser muito boa, né? Mas antes, já sabe, né? Deixa o like e se inscreve no canal. Pessoal, boa noite, né? Uma honra ter vocês aqui. Boa noite, né? Primeiro, vamos fazer as honras às mulheres que estão presentes, né? Se apresente. Boa noite, eu me chamo Natasha, sou síndica profissional, administradora e futura historiadora. Isso aí. É outra coisa que ela tem aí no currículo aí, né? História. Eu disse a ela que a gente vai gravar sobre história de Sergipe. Isso. E aí, Tiago, boa noite. Boa noite, né, Alan? Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui, né? Você fez o convite, eu prontamente fiquei honrado e aceitei, agendei, coloquei na minha agenda, né? Para mim é uma honra estar aqui, debatendo sobre direito condominial. Eu sou advogado, né? Especialista nessa área. Sou advogado há mais de 12 anos, porém no campo condominial já tem uns 6 anos que eu estou atuando. E afinco mesmo, somente nessa especialidade, já tem uns 3, 4 anos. Né? E também hoje também estou como síndico profissional. Então aqui praticamente é um papo de síndico, né? Vai mudar o PopaiCast para papo de síndico hoje, viu? Né? Então aqui eu recebi um presente já, né? Tiago, ele publicou, né? Escreveu um livro sobre direito condominial. Né? Temas essenciais. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Temas essenciais. É isso aí. Então, condomínio, ele tem muita dificuldade, né? Condomínio é uma coisa muito ampla de se falar, né? Isso. Porque, assim, tem a área do direito, tem a área administrativa, né? Então, tem os moradores, né? Que são famílias. É todo um conjunto, na verdade, do condomínio. Né? Então, a dificuldade condominial é muito grande. Isso. Então, assim, na parte de direito, né, Tiago, aí é sua parte, qual que você acha a maior dificuldade dos condomínios hoje? Veja, a grande dificuldade hoje no condomínio está relacionado a aquele conhecimento. Né? Muita gente que mora em condomínio não sabe, muitas vezes, as regras de condomínio. Não só as regras, né? Mas, sobretudo, aquele bom senso, aquele direito de vizinhança, que o seu direito se limita no direito do outro. Um se acha no direito acima do outro, não respeita principalmente aos barulhos, as regras, né, os horários, o sossego. Então, assim, a grande dificuldade, né, e eu posso dizer até com experiência, vocês são síndicos, mas antes também de eu ser síndico, eu comecei como advogado. Então, eu hoje me sinto assim, mais capacitado, mais, como é que eu posso lhe dizer? Eu me sinto mais instruído depois que eu virei síndico. Porque uma coisa era eu como advogado, né? Eu chegar lhe assessorar, lhe orientar segundo as leis, né? Natasha sabe, né? Segundo o que é que o direito diz, segundo o que é que os costumes condominiais dizem. Mas outra coisa, Alan, é você sentir. Viver, né? Isso, viver e sentir o que o síndico vive. Eu acredito muito que às vezes é isso que os advogados que trabalham na área condominial, eles não sabem. Realmente a dificuldade do dia a dia do síndico. Né? Então, assim, às vezes eles tá sobre a lei, sobre o pé da letra, às vezes, muitas vezes, né? E aí não passa a dificuldade. E hoje você está realmente passando essa dificuldade. Assim, eu estudei, me capacitei e tal, mas eu precisava dessa experiência como síndico para eu entender realmente o que ele passa. Para mim é fácil chegar para você, para a Natasha, e dizer como é que você vai reger, como é que você vai fazer.
outra coisa é eu entender e sentir a sua dor, né? Exatamente. E assim, eu posso lhe dizer hoje, depois que eu virei síndico, eu mudei como profissional, posso dizer como pessoa, né? Porque foi uma experiência e é uma experiência, né? Eu sempre ouvia dos colegas assim, que passasse por uma sindicatura para amadurecer, para se capacitar melhor, né? Então, assim, foi esse percurso que eu estou enfrentando, né? Desde do lançamento do livro, quando eu fui chamado para ser síndico, e de lá para cá foi experiências assim, que para o meu currículo, claro, que é muito árduo, é cansativo, é estressante, mas para o currículo eu acho que todo profissional ele tem que viver, para que ele saiba realmente o que é que se vive dentro, né, de um condomínio. Uma coisa é você saber de regra, né? Sim. Outra coisa é você sentir a gestão. É porque, na verdade, a gente está falando de pessoas, né? Então, condomínios são pessoas, né? A formação do condomínio são moradores, né? Então, assim, é muito complicado. Isso. E Natasha aí, né? Ela passa a ser síndica, né? Uma síndica profissional. Isso. Já foi síndica orgânica, né? Mas procurou se capacitar nisso. Exato. A etimologia da palavra condomínio significa viver em conjunto, né? O síndico, ele precisa passar para aqueles novos moradores ou para aqueles que já estão morando em condomínio há muito tempo a importância da convenção e do regimento interno. As leis existem para facilitar a convivência. Então, se a gente seguir, vai ser muito mais fácil. Porque um morador novo que chega, que está habituado a morar em casa, ele vai achar que pode ter o mesmo comportamento, né? Que pode ouvir o som na altura que quer, que pode fumar na janela, que o filho pode deixar brinquedo espalhado pelas áreas comuns. Então, o síndico ele precisa ter inteligência emocional para conversar com esse tipo de pessoa. Logo que ele chega, mostrar que as regras existem, que precisam ser cumpridas para que a convivência seja boa e produtiva, né? Então, a partir do momento em que eu me coloco na posição de ser síndica, eu preciso, no mínimo, ser uma pessoa que sabe escutar. Né? Preciso aprender a diminuir esses conflitos entre morador, que é muito comum. Né? E orientar da forma correta. Eu preciso amenizar aquele problema para que ele não chegue ao jurídico como o Tiago. Que eu não precise, que eu não vá orientar, preste um boletim de ocorrência, porque eles são vizinhos, são pessoas que vão estar se vendo e se falando todos os dias. Sim. Né? Então, a gente precisa viver num ambiente harmonioso. Então, como administradora, tem uns 18 anos aí que eu trabalho nessa área, principalmente de RH, eu aprendi a importância de ouvir. Né? A gente pode divergir de opinião, mas a gente continua respeitando, né? Para que um não invada o espaço do outro. Então, com esse conhecimento técnico que eu já tinha, eu entrei primeiro no Conselho Fiscal do condomínio onde eu moro, aprendi muito, e daí eu resolvi entrar na sindicatura. Né? Como eu me afastei mais dessa área de RH, fiz o curso de síndica profissional, juntamente com o curso de História, e para mim tem sido muito produtivo, muito satisfatório. Conheci e estou trabalhando com pessoas muito boas. Aqui em Aracaju tem um movimento, né? Síndicas de Sim, eu faço Sergipe, parte. né? A senhora faz parte, né? Então, assim, eu achei isso muito bonito, porque, querendo ou não queira, traz força, traz visibilidade para as mulheres, né? Que a gente sabe que, às vezes, tem gente que não respeita. Né? Como a gente falou, moradores, são pessoas. Eu sou síndico de implantação, né? Eu sou o primeiro síndico lá. Então, o que a senhora falou, pegando o gancho que a senhora falou, essa transição da casa para o condomínio, eu recebi isso muito. Porque, assim, muitos nunca moraram em condomínio. Né? Então, foi um choque de realidade. Né? Barraram em regras, em normas. Então, assim, até levar isso tudo, graças a Deus, hoje tá muito sossegado. Então, assim, as pessoas tiveram esse choque de realidade. Então, a parte jurídica foi muito importante no meu condomínio. Né? É muito importante.
A gente ainda faz um sistema lá de audiências, assim, de conciliação. Não que eu seja juiz, jamais, estou aqui para julgar ninguém. Mas a gente aconselha lá, dá um conselho, porque a gente tem um conhecimento a mais, né? Então, o condomínio, eu acredito que seja isso, a convivência em comunidade. E está na regra que cabe ao síndico fazer essa cobrança, né, no caso. Aí, ou seja, se você faz a cobrança, você também tem que ter um manejo para conciliar. Você fala conciliar, eu falei em cobrança, né? Mas a conciliar seria o quê? Pacificação de conflito, Isso. né? Você se intervir, né, num conflito entre vizinhos, né, ao ponto de não ensejar um problema de fórum, delegacia, né? Tem unidades, tem inadimplentes, né? O síndico buscar aquele meio de fazer um acordo com o morador para que ele consiga pagar aquelas pendências e o condomínio também não se prejudique. Exato. Porque o condomínio não é empresa. O condomínio ele vive da taxa Sim. de condomínio, né? Então, é o rateio de despesas. O condomínio vive de rateio de despesas. Você tem aquelas despesas e rateia com todos. E muitos acabam não arcando, né? Natasha falou uma coisa interessante na questão de ouvir. A gente vê profissionais que quando você já vai falar do problema, ele já está tão calejado do problema que ele não deixa nem você terminar. Verdade. Só que eu aprendi, eu também era assim. E como síndico eu mudei. Eu passo a ouvir primeiro porque, quer queira, quer não, vem uma dor, né? E a gente Sempre. sente a dor. Então, tipo, poxa, eu sinto a dor dele, eu ouço. Aí, ou seja, essa parte de ouvir é importante, né? Porque você ouve, você tenta dar uma solução, né? E a partir dali você consegue regulamentar, você consegue pacificar uma situação, né? E foi essa experiência que eu trouxe, que eu tô tendo. Natasha, eu convivo, a gente compartilha muitas coisas também nessa parte E são diversas situações, né? É, Eu já lidei diversas. com reclamação de vizinho, que o de cima entrou em surto porque o pai faleceu. Então, assim, não custa, se o seu vizinho entrou em surto porque perdeu um familiar, um ente querido próximo, tenha um pouco de paciência. É uma fase, vai passar, né? Se ele não estiver agredindo ninguém... Então, seja um pouco compreensivo. Hoje em dia a gente tem um número enorme de crianças autistas e aí os vizinhos também reclamam do barulho, ou então a própria criança. É um vizinho que faz uma festa, o salão permite 60, ele leva 80, 90. Então, eu acho que vale a pena você escutar. Vai ver que essa pessoa que levou um número de pessoas acima do permitido nem sabia da quantidade que podia levar ou não. Então, eu acho assim, a gente precisa dar publicidade mesmo, para facilitar um trabalho lá na frente. Acho que o primeiro passo é esse. Às vezes também sensibilidade, porque assim, a gente conheceu muitos gestores que aplicava o regimento e a convenção, às vezes assim, com aquele... Pé da letra, né? Não, a ferro e fogo. não tem, o cavalo não usa aquela viseira, né? Só pra olhar pra um só lado, para né? o lado, frente, para né? frente. E na verdade o síndico ele tem que olhar para todos os lados, ser sensível, porque você não pode, eu acho assim, que você não dá para você aplicar de rigor uma forma só para todos os casos. Exato. Né? Então você tem que ter sensibilidade, porque determinados casos precisam disso. Não dá para aplicar com rigor. Então você tem que ter sensibilidade e tato para resolver, porque os casos não são iguais. Né? Mesmo que ela falou agora, mencionou da festa, da quantidade, do excesso. Né? Às vezes ele não sabia. Ou então determinadas situações que você pode tolerar diante de uma situação, um cadeirante, ou uma pessoa, né? Uma criança deficiente. Eu discordo um pouquinho dessa questão da festa, né? Isso. Do não saber em questão do regimento da festa, da quantidade de pessoas, eu acredito que deve ser a obrigação do morador, de qualquer morador, inquilino, quem seja. A questão do cadeirante ou do autista, eu acho que a gente tem que ser humano em ouvir, né? E tentar ajudar. Lá aconteceu um caso, né? Que a gente não tinha cadeirantes. Então, assim, chegou um cadeirante, uma criança, né? E aí até os parentes depois vieram me agradecer muito. E aí ele queria ter acesso ao parquinho. E a construtora não fez. Certo. Né? E aí a construtora não fez esse acesso ao parquinho. E aí a gente foi lá com o condomínio, sensibilizou e fez o acesso. Sim. E eles agradeceram, viram que era interessante. Essa interação tem que haver. Né? Eles falam muito em... Como é que eu posso falar?
para a pessoa ter acessibilidade a todos os lugares, mas realmente, se você for levar o pé da letra, as construtoras não fazem. Não fazem. Não, não faz não. Não fazem, né? Então, assim, entregam e a fiscalização é muito pouca em cima dessas construtoras, né? E depois o condomínio tem que se adaptar a todo mundo. Então, aí tem que ter essas pequenas obras. E aí as pessoas também têm que entender. E eles têm direito de estar interagindo Claro. com todos. Isso. E quando é criança, pior. Pior. Porque vê os outros brincando e quer brincar. Isso. Né? Então, eu tenho muitos autistas lá e a gente tem muita sensibilidade enquanto a isso. É autista mesmo, tem a situação, tem autista que grita, aí tem aquela reclamação que é que aplica o rigor, né? E tem, a gente quando fala nessa sensibilidade é justamente isso. Né? Porque, por exemplo, a pandemia foi uma situação bem crítica para os gestores. Por quê? Porque teve o isolamento social. Você isolou a área comum e todo mundo ficou enfurnado dentro dos apartamentos. Como é que a criança vai brincar? Eu tinha uma criança a minha era pequenininha, mas se tivesse dessa idade de hoje, 2, 3 anos, ela corre. Por exemplo, minha casa, ela quando está no andar de cima, a gente escuta o barulho dela do pé, parece que ela está correndo e não está. Ela às vezes está andando e tudo, então a questão da como é que a gente fala? É o eco do condomínio, né? A acústica. A acústica do condomínio às vezes não é boa, mas você escuta achando que está derrubando, destruindo a casa, tudo. Foi uma fase muito difícil. Uma situação nova é sempre difícil de lidar. Né? Nessa época da pandemia mesmo, a gente trabalhou com agendamento na piscina, com rodízio. Então, eu fiz um formulário, né? E aí eu liberava 3 famílias por vez, que tinham direito de ficar de 2 a 3 horas. Então, assim, houve uma cooperação da comunidade para isso. São situações novas que a gente tem que aprender a lidar. Né? Na época, eu fiz também uma feirinha de artesanato com quem fazia artesanato, porque muita gente ficou desempregada. Então, a gente resolveu fazer essa feira para que fossem expostos esses artesanatos para venda, e isso movimentou. Eu gosto muito de fazer eventos no condomínio, sempre respeitando os limites de orçamento, né? Utilizando o menos que eu puder da verba do condomínio. Sim. Mas sempre proporcionando convivência. Tenho vários projetos que eu pretendo, a gente vai assumir agora em janeiro, e eu tenho vários projetos. Eu gosto de juntar mesmo a comunidade, entendeu? Eu acho que isso faz parte. O síndico tem que ser psicólogo, tem que ser administrador, tem que ser um monte de coisa. Agrega muito conhecimento. Sobrecarrega. Às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes de um tempo para a gente. É para isso que existem os conselhos, né? Para que a gente possa, né? Eu lembro que na pandemia, que vocês citaram aí, foi um caso... Foi novo para tudo, para todo mundo, né? Sim. Isso. Então, na época, eu estava como supervisor de condomínio. Sim. Então, irmão, eu peguei uma sobrecarga muito grande, né? Você fica ali, todo mundo agoniado, querendo sair, não pode, e a gente detetizando, higienizando, né? Menos funcionários, que teve que reduzir o quadro. Então, meu irmão, foi uma situação muito complicada para a gente. E eu que vivia realmente na linha, para mim, eu quase que fico maluco. Eu quase que peço para sair do emprego, porque foi muito difícil. Foi uma situação muito difícil, mas graças a Deus a gente passou. E todo mundo pirando dentro de casa. Então assim, foi uma situação muito, muito difícil mesmo. Criança, os meninos querendo brincar, e aí não pode, e aí você... Eu escutei o relato de uma síndica que ela disse que nessa época as crianças do condomínio dela começaram a pichar os muros, a quebrar os brinquedos, a gritar, a brigar um com o outro. Daí ela disse que sentou para conversar com eles e disse assim: eu vou eleger um síndico entre vocês, um síndico mirim. E foi a solução, entendeu? Porque o mais danadinho foi o que quis ficar como síndico mirim, e aí começava a olhar: tia, fulano está arriscando, vamos parar. Então, assim, é aquela questão de você se adaptar, fazer o melhor com aquilo que você tem. Né? Você falou sobre eventos no condomínio, né? Sim. Eu tive um agora, final de semana, a gente teve um bingo solidário lá. Né? No final de semana, em prol do funcionário, né, que ele adoeceu. Sim. Então, aí a gente se mobilizou, todo o condomínio, na verdade, se mobilizou. Né? Quem não participou, mas comprou cartela, fez doação de brinde. Então, assim, foi muito legal. Foi o dia todo, no domingo.
né? Então, assim, foi Você muito une, bom. né? Dia das Crianças, a gente Eu faço também. implantou. Né? Vai implantar a feirinha do empreendedor lá também, né? Para a gente Tá vendo? ter tudo isso aí. Eu também gosto, eu gosto muito. São João, se Deus permitir, a gente vai fazer, porque eu acho que isso une a comunidade, né? Sim. Porque, é como a gente falou, o condomínio é formado de uma comunidade. Isso. Né? Então, Isso. se a gente não permitir que eles tenham interação, meu irmão, vai ficar um inimigo do outro. Né? Não, e é importante isso, porque assim, você une a comunidade e ali é de todos. Né? Ali é para todos. Sim. E assim, você está vivendo o seu vizinho todo dia, um é do lado, é de cima e de baixo, né? Todo mundo usufruindo da mesma área, né? Para todos. Então isso é importante, sobretudo essa transparência, essa união é bom para a gestão, porque a gente como profissional nós incentivamos. Eu no início como advogado eu sempre incentivei o pessoal vir para a assembleia. Eu digo, venham para a assembleia. Decidam junto com a gestão. A gestão seja transparente, seja humana, seja atrativa. Por quê? Porque faz com que os condôminos se sintam valorizados, se sintam, poxa, aqui é meu, vou cuidando do que é meu. O gestor nos traz para participar, para ser ativo, né? Porque infelizmente a gente vê gestores tipo ditadores, eles vêm com a cabeça deles e desrespeitam totalmente as regras. Exato. Né? E não ouve ninguém, e assim, é ruim. Aí hoje, infelizmente, assembleias, né, eu não sei quantas participam, né, pelo menos quando eu fui na sua, estava lotada, entupida de gente. Sim. Né? E assim, geralmente a gente vê um condomínio de 200 e poucas unidades, só vão 10, 15, 20. Isso é ruim. É péssimo. Péssimo. Isso é ruim. Péssimo. Até pro próprio condomínio em si, né? Péssimo, porque depois aí fica tá fazendo isso, tá errado, tudo. Aí pergunta, você foi para a Assembleia? Pois, isso foi deliberado em Assembleia, isso foi publicado em edital, vocês foram convidados e não apareceram. Não dá para reclamar uma coisa que você se omitiu. Era muito bem, podia ter ido lá, podia ter debatido, conversado, às vezes cobra do síndico uma coisa que foi deliberada em Assembleia e não resolveu. Né? E aí depois, por conta disso, vem a antipatia, vem aquele conflito, tipo, o síndico não me ouve. Tipo, às vezes o pessoal trata você como empregado. Tipo, eu tô pagando, tô não sei o quê, e tem que fazer do meu jeito. Eu digo, para você fazer do seu jeito, você tem que participar, deliberar de forma democrática, para que decida o voto da maioria que seja bom para todo mundo. Né? A gente vê muito isso, gestor sofre com isso. Né? E a gente sempre incentiva, vão para a Assembleia, vocês são importantes, isso aqui é de vocês, é de sua família, vocês têm que cuidar do que é de vocês, para os seus filhos, para os seus netos, né? Porque é um condomínio valorizado, é uma sociedade valorizada, é um condômino valorizado. Né? O imóvel é valorizado. É né? isso, Então, assim, e todo mundo tem a ganhar. Né? É sempre um trabalho em conjunto, né? Isso. Você vê em todas as esferas. Veja, a gente precisa valorizar quem trabalha no condomínio, porque o síndico não vai estar 24 horas no condomínio, seja ele profissional ou orgânico. Então, eu preciso ter uma portaria preparada para atender bem, para ouvir e calar. Que eu não posso... o meu condomínio mesmo é muito de idosos e muitos vão para a portaria para fazer um desabafo. Então, ouça e cale, não passe aquilo adiante. Né? Eu, na minha gestão, fiz curso de aproveitamento para eles, fiz campanha para recolher alimentos, todos levaram cesta básica para casa, promovi uma palestra, entendeu? Junto com moradores, porque os eventos, eles trazem o morador. Sim. Para perto do síndico. E aí eles próprios incentivam a outros eventos, participam mais. E um fator muito importante que o Tiago citou aí é que o síndico ele não é uma figura de autoridade. Isso. Não. Como todo condômino, ele precisa seguir e respeitar as regras. E os conselhos fiscais e consultivos existem por um motivo, para auxiliar, para ajudar, para fazer essa ponte também. Porque não tem como a gente se dar bem com todos os moradores, ter a ideia aprovada por todos os moradores. Então, quando outras pessoas participam da gestão, que explicam melhor, que entendem a linguagem daquela outra pessoa melhor, acaba que se junta todo mundo. Então, é mais proveitoso, principalmente para o condomínio de modo geral, né? Sim. Na verdade, é o seguinte, a dificuldade da gestão, às vezes, é a comunicação.
Isso. Né? Então, assim, se você tem um síndico comunicativo, né? Hoje existe a tecnologia, né, para ajudar isso. Então, eu estou dizendo o que eu implanto no meu, Sim. né? O que eu vivo no meu. Então, a gente vive lá, tem informativo que só eu falo. Então, a gente botou uma lixeira, a gente tira foto. Olha, pessoal, lixeira. Fez uma obra. Então, assim, para se tornar público, Sim. que é a questão da publicidade. Né? Tem que ser público. Realmente, todo o custo, todo o gasto do condomínio, ele tem que se tornar público. É uma ferramenta a mais. A mais, né? Porque a gente tem na administração a prestação de contas, né? E vai em todos os boletos. Né? Ainda tem isso. Quando não chega em e-mail, o aplicativo, hoje a gente tem os aplicativos que também facilita toda essa publicidade, né? Então, assim, hoje o morador ele só não participa realmente do que está acontecendo no condomínio se ele não quiser. Não quiser, isso. Né? Isso. Mas que às vezes a gente tem Instagram no condomínio, então assim, quando eu coloquei as placas solar, eu subi no telhado para mostrar. Eu sou assim também. Né? Então, assim, para eles verem onde está saindo o dinheiro deles, para onde está indo. Né? Porque o dinheiro é da comunidade. Isso. Né? É de todos. Sim. Então, assim, se todos não participarem, é chato. Eu sempre falo isso em assembleia. Veja, administrar dinheiro, o nosso próprio dinheiro, é muito difícil. E administrar o dinheiro dos outros é mais difícil ainda. Né? Você tem que estar o tempo todo provando sua honestidade, provando o seu comprometimento. O tempo inteiro você é posto em xeque. Né? E, assim, então, eu acho que é justamente essa capacitação, tanto do síndico orgânico, estar ali no meio condominial, fazendo curso, seja de síndico profissional ou em congresso, é sempre importante para saber das novidades, para apresentar, para levar isso para o condomínio. Eu valorizo muito estudo, né? Eu gosto muito de estudar, então eu acho que isso agrega muito valor de todas as formas para o condomínio. Eu vou quebrar aqui um pouquinho, né? Que como eu recebi um presente do meu amigo aqui, né? Então, assim, Tiago, como foi, né, participar dessa construção de um livro para realmente esclarecer mais sobre o direito condominial, né? Então, assim, ó, é o que eu falo das ferramentas, né? Só não busca conhecimento quem não quer, né? Porque tem aqui o conhecimento, né? E aí é só buscar. Hein, Tiago, como foi isso aí? Então, Alan, eu nunca imaginei que ia lançar um livro. Né? Eu, como advogado, eu sempre escrevi, sempre estudei. Né? Ainda sou um estudante, né, na área. Sempre escrevi. Comecei também fazendo artigos, né, para revistas. Inclusive, Síndica de Sergipe também tem a revista dela. Eu estava todo mês escrevendo. E aí conheci uns advogados fora, né, de Sergipe. E eu, com mais 2 colegas especialistas na área de condominial, montamos um grupo chamado Avante Condominial. Criamos Instagram, a partir daí fizemos eventos online. Na época da pandemia, começou na pandemia. Então, fazíamos artigos, fazíamos podcast, lives, né? E a partir daí, até hoje, a gente divulga conteúdo. Né? Com o Avante Condominial junto com eu, Henrique Castro e Hugo da Costa. São 2 advogados do Distrito Federal, especialistas e professores de direito condominial. E a partir deles foi que surgiu, né, junto com Rogério Camelo, que é um advogado também especialista em direito condominial, é do Recife. Junto com ele é organizador, né? E também fez o prefácio do livro. Junto surgiu essa ideia de criarmos um livro. Então, eu sou coautor junto com mais 9 advogados de todo o Brasil. Eu sou o único sergipano nessa obra. Né? Aqui tem gente de Recife, aqui tem gente de Goiás, Distrito Federal, da Paraíba. Né? Então, nós dividimos os assuntos, debatemos os assuntos, fomos escrevendo, né? E conseguimos lançar junto com a editora Mizuno, Mizuno, a editora Mizuno, lançamos esse livro. Lançamos esse livro ano passado, né? Para mim, foi um trabalho que eu não imaginava, né? Era dos rasbiscos que eu tinha, né? Daqueles artigos que eu tinha, se transformou em um livro.
né? Compartilhamos, né? E fizemos. Debatemos aqui inúmeros assuntos, desde introdução ao direito condominial, né? A questão de síndico profissional, falamos sobre assembleia de condomínio, restrição das convenções, possibilidade de expulsão do condômino antissocial, né? Falamos também sobre quórum, né? Responsabilidade do síndico. Então, assim, são temas essenciais mesmo que não faltam em condomínio. Né? E a partir daí saiu, fiz o lançamento ano passado, lancei na Scariz, e os colegas foram lançando. Fizemos um lançamento online, né? Pela editora, né? A gente também tem um selo da Educondo, né? Educondo, ela é uma caça-talentos, né? Ela promove eventos na parte de condomínio. E a gente tem esse selo, lancei aqui. Não esperava ter uma grande quantidade de pessoas prestigiando, né? Vendi muito nesse dia do lançamento. Sim. E foi bom. E graças a Deus eu estou projetando para o próximo ano vir ou atualização do livro ou alguma outra obra. Eu estou projetando, estou escrevendo, mas ainda não saiu do papel. Que bom, né? Então quer dizer que aqui tem experiências do Brasil quase todo, né? Eu vi que tem um xará meu aqui, Alan também. Alan Matias, grande advogado. Alan, deixa eu dar uma particularidade dele. Alan era porteiro. Para você ver, ele era porteiro de condomínio. Hoje ele é síndico, hoje ele é advogado. Né? Eu acho que ele deve ter empresa também, mas é um cara espetacular, né? Como pessoa e um grande profissional. Ele venceu, ele começou como porteiro. É um exemplo. Na raiz do condomínio, né? Eu também fui porteiro para depois... Ele é um exemplo, assim, um cara que... eu peguei esse exemplo dele, bati um papo com ele, a gente lançou em João Pessoa, fui para lá. Né? A família da minha esposa é da Paraíba. Aproveitei o gancho, fui lá. Aí encontrei 2 colegas, tem um colega também que é o Tiago, de Alagoas. Né? Nós nos encontramos em João Pessoa, aproveitamos a carona do Alan, um evento, lançamos o livro lá. Bati um papo com ele e o cara é show de bola. Que bom. Então, assim, vamos dar continuidade aí, né? Que condomínio é um assunto muito, né, vasto, né? Tem inadimplência, tem toda a questão, né? A inadimplência, eu acredito que seja hoje um mal que atinge os condomínios, né? E é assim, nós temos as garantidoras, né? Temos o jurídico para fazer a cobrança, mas mesmo assim afeta muito o condomínio em si, né? E quando afeta o condomínio, afeta os moradores, né? Que eles perdem, né, de ganhar um parquinho novo, perdem de tá com uma academia. Eu acredito que só tem a perder. A inadimplência ela é o mal que hoje atinge os condomínios, que eu acredito que seja muito ruim. Eu tenho uma particularidade nesse ponto. Eu, como gestor, eu fico até um pouco preocupado, porque, assim, embora nós tenhamos, o condomínio tem aquela garantidora, né, para garantir aquela inadimplência, a gente se preocupa em que sentido? Por exemplo, eu tenho uma obra no condomínio para fazer. E aí o que é que acontece? Eu primeiro olho as condições do condomínio financeiramente. Poxa, vou precisar de uma taxa extra. Aí eu olho, mas a taxa de condomínio tal. Aí o que é que acontece? Embora eu tenha uma garantidora que me garanta, geralmente eu peço, me dê sua inadimplência, por favor, que eu quero dar uma olhada. Eu consulto a empresa, ela é minha prestadora de serviço. Sim. Né? Então eu quero consultar como é que tá. Aí quando eu vi acima de 20%, aí eu digo, olha, chamei a subsíndica, eu digo, olha, eu estou preocupado. Por quê? Porque embora a gente precise dessa taxa extra, eu vou dar um exemplo. A gente precisa fazer o telhado, porque o telhado está condenado. Ano passado chovia dentro dos apartamentos, inclusive não só do último andar, mas dos outros pela infiltração pelas paredes. Então, assim, foi um sofrimento. Quando eu assumi logo com esse dilúvio. Né? E a gente precisa, já fiz orçamentos e tudo, só o telhado dá 150, 160 mil, fora fachada, capilaridade. Então, pintura, é um grande gasto. Só que tem um porém. Primeiro, o que é que eu preciso olhar? As condições financeiras dos moradores. E aí eu disse, olha, eu estou preocupado. Eu sei que tem que fazer. Eu sei que a gente tem que aprovar. Mas aquela coisa, como é que os condôminos vão se portar com a nova taxa?
Porque eles pagam taxa de condomínio, rateio de água porque é um condomínio antigo, não está individualizado, alvenaria estrutural, ou seja, é início, você tem que ter cuidado para fazer aquele projeto ao ponto de não afetar a estrutura, então isso tem que ter um cuidado. Aí temos outros problemas, mas aí eu vou fixar para quantas vezes, como é que o condomínio vai pagar, aí eu quero comprar onde eu vou, taxa, aí eu vou ver a inadimplência. Aí acima de 20%, eu digo, olha, preocupante. Porque embora a administradora ou a garantidora garanta aquele crédito, eu acredito que vai ter um aumento da inadimplência, né? Só tem a se prejudicar e os vai moradores, afetar né? os moradores. Então, assim, muito difícil para pensar. Muito difícil. Eu tenho uma inadimplência lá, né? Como todos os condomínios têm, né? São todos, viu? Não é particularidade de um, não. E aí eu recebi um elogio muito grande de uma moradora. Ela fez: Alan, eu sei que existe a inadimplência, mas você age de uma forma que não transparece que existe. Aí eu disse: rapaz, é porque a gente tem um jeitinho de estar sempre buscando algo novo, de a gente estar sempre fazendo algo novo para que o condomínio em si, ele o adimplente, ele não se prejudique pelo inadimplente. Isso. Né? Então, assim, a gente tem que estar sempre buscando isso. Eu acredito nisso, na verdade, porque, assim, já sofre muito na parte estrutural. Então, assim, ainda sofrer nas áreas de lazer. Então, assim, a gente sempre busca que dá um conforto a quem é o adimplente. Né? Assim, como administradora, a minha opinião é a seguinte, veja, com certeza o adimplente vai pagar as despesas do inadimplente. Infelizmente. Né? Isso. Então, a gente precisa trabalhar com a ideia de que a planilha orçamentária, que é feita no final do ano, ela supra as necessidades com os aumentos que tudo vai ter no próximo ano. Sim. Folha de pagamento, gás, água, energia, tudo isso vai aumentar uma porcentagem todos os anos. Não tem para onde correr. Então, quando você ajusta a sua taxa de condomínio para a realidade e botando a margem de gastos inesperados, que o condomínio precisa ter, a convenção rege isso, se essa inadimplência permanece alta, eu sou a favor da garantidora. Por quê? Porque eu sou a pessoa da prevenção, eu sou a pessoa do planejamento. Então, se eu planejo aquele valor na cota condominial e essa cota não é cumprida, muito provavelmente eu vou precisar de taxa extra. E aí eu já preciso fazer outra assembleia para aprovar a taxa. Aí eu já vou ter muito mais negatividade dos condôminos para mim, porque mas além da taxa ter subido, vem a taxa extra. Então, assim, cada caso é um caso. Né? Condomínios menores, isso vai ser mais fácil de ser controlado. Sim. Mas condomínios grandes, como a nossa realidade, de 200, 300 unidades, é muito complicado, taxa extra. E se for uma que perdure o ano inteiro, pior ainda. Então, eu evito taxa extra ao máximo que eu posso. Eu também, na verdade, em 2 anos de gestão que vai ser feito, a gente só teve 2. Uma inicial, né, que é do enxoval que a gente faz. Isso. Né, e uma da questão salarial, né, que foi uma convenção que fizeram logo. Foi uma loucura essa convenção aí que os sindicatos fizeram e aí não estava esperado. Né, e como a gente já estava mesmo no limite, aí teve que ser feito. Né, mas eu também não sou a favor de taxa extra. E agora a gente aprovou as garagens. Então será uma taxa muito longa, né, de 28 meses. E a gente tem que se preparar para o próximo ano. Né? Aí já entra a questão do quórum específico. Dá muito trabalho, entendeu? muito. Então, assim, a gente já vai se prevenir no próximo ano. Vai ser 2 anos muito difíceis. Sim. Né? Porque já tem uma taxa aí a inadimplência extra. já aumenta. Já tem uma taxa extra. E a gente tem que ter a gestão para que não haja outra. Sim. Para que não fique taxa extra em cima de taxa extra, né? Exato. É por isso que a taxa condominial, a mensal, tem que ser muito adequada. Agora, quando é uma obra, um investimento, não só necessário, mas que vai trazer valorização imobiliária, ela é necessária. Sim. Né? A gente precisa daquele quórum específico para aprovar. Mas quando você consegue, justamente agregando, né, essa participação dos condôminos para que a obra seja feita, é bom demais. É o ideal, né? Sempre, né? É o ideal. Então, assim, quando a gente consegue conviver muito sem taxa extra,
né, que a gente conseguiu lá quase 2 anos sem taxa extra e agora sim que a gente vai se manter. E eu não quero que aconteça mais taxa extra. Então, os moradores vão ter que se ajudar. Por isso que eu falo da comunidade próxima, né? Conscientização, A né? conscientização, para que a gente sempre possa ter dinheiro em caixa Sim, para um eventual incidente, exato. né? Porque a gente sabe, olha, é bomba de incêndio, é bomba de água, né? Tem toda uma estrutura condominial para ser mantida, né? Né? E agora, assim, como a gente estava anterior falando, né? Em off, tem agora o bombeiro que sempre está fiscalizando, né? Tem a BITS, tem licença ambiental. Então, assim, tem toda uma questão agora envolvida de fiscalização, que é o correto, ser fiscalizado. E o condomínio ele tem que estar, porque às vezes até o seguro condominial, né? Se você tiver com essas licenças às vezes não faz, não renova. Ele não paga também. Né? Então, assim, se acontecer um sinistro, Sim. o seguro ele não cobre. Ele vai ver se está tudo corretinho. Por isso a importância da gente contratar serviços com pessoas qualificadas. Né? Exatamente. Eu preciso contratar um engenheiro responsável, que apresente, que siga as NRs todas, né? Claro. Que apresente a RT dele e da empresa, porque tem muito síndico aí que faz obra no condomínio sem apresentar RT de obra, sem apresentar RT do engenheiro, e isso é um risco. Né? De acidente, um risco de lesão, enfim, são tantos riscos que a gente precisa ter muito cuidado, ficar muito atento para isso. E aí, Tiago, já entra aí nessa parte aí do direito, né? Que aí a gente já sabe que se a seguradora não pagar, aí justamente são por essas licenças. Isso. O condomínio tem que... E o síndico é responsabilizado, né? Isso. Que é civil e criminalmente, né? Criminalmente. É por isso que as pessoas acham... Foi por isso que eu fiz tanta questão em trazer também, para tentar esclarecer isso. Né? Que as pessoas acham que síndico, quando é eleito, é só um cargo qualquer. Né? Não, meu irmão, você tem uma responsabilidade nas suas costas enorme. Né? Então, assim, por isso que busquem pessoas qualificadas para ser síndico. Exato. Se não existe no condomínio, procure o profissional. Correto. Né? Porque ele vai responder civil e criminalmente por tudo que acontecer. Então, assim, é complicado, não é isso, Thiago? Isso, com certeza. Vale lembrar que o síndico é responsável pela gestão dele, né? As anteriores, se for um resquício que venha acontecer, ele será responsabilizado. Eu não falo porque, como eu sou de implantação, eu já tô... É porque o meu já é antigo, né? 25 anos. Então, assim, vocês assumiram condomínios que já vêm por algumas gestões e às vezes até más gestões. Isso. Eu acho que o pior de vocês é o meu. Porque o meu condomínio até uns anos atrás não tinha CNPJ, estava todo irregular. Mentira. Eu, como jurídico, junto com o síndico, conseguimos regularizar. Só que quando ele conseguiu regularizar e resolveu algumas pendências, ele renunciou. Foi aí onde eu entrei. Só que eu já entrei com o barco já com CNPJ, tudo mais cheio de problema. Né? Aí, ou seja, agora eu tenho um problema de garagem para resolver, eu tenho problema de telhado para resolver, eu tenho problema de caixa d'água, tenho problema de bomba, de portão, e não dá. E o problema é que não dá. Aí, essa é a preocupação, por exemplo. Eu vou fazer uma taxa para o telhado. Se eu for fazer uma taxa para o telhado, até a questão da DESO, da ligação do esgoto, não tem. A DESO ano passado fez a rede de esgoto, mas não está interligada. E o síndico anterior não fez isso. Né? Aí eu tenho que resolver isso também. Aí se eu for somar o telhado, a fachada, capilaridade que é embaixo e em pintura, tudo isso aí, fora o corpo de bombeiros, ainda tem individualização da água. É ambiental, porque essa questão de esgoto, se você não paga o esgoto, você tem que ter uma licença ambiental que prove que tem tratamento de esgoto dentro do condomínio. Exato. Né? Que tem condomínios que tem tratamento dentro e só sai o resíduo. Isso. Né? Por isso que a licença ambiental ela também é muito importante. Né? Isso. Aí, para você fazer isso tudo, vai gerar em torno de, eu fiz um orçamento, dá em torno de 700, 800 mil. Um condomínio que a taxa não chega a 200, fora a individualização, aí, ou seja,
o pessoal ainda reclama, né? Porque acha que a taxa é alta para o que o condomínio oferece. Eu digo, olha, não leve em conta o que o condomínio oferece. Leve em conta as necessidades. Um condomínio que não tinha manutenção, né? E se você não evolui na taxa condominial, como é que você quer cobrar que o condomínio tenha alguma coisa? Ah, eu não vou pagar porque o condomínio não oferece nada. Eu digo, mas que com essa taxa aí que você quer pagar, realmente ele não tinha nada a oferecer. Quando eu cheguei, a taxa era R$ 152. É impossível uma taxa de 152 num porte de condomínio de 350. As pessoas precisam Não entender que Não viver vai. em condomínio é caro. Não vai. É A conta, mais a caro. conta não bate, Alan. Não, Por exemplo, são 64 unidades. A taxa de R$ 152, só de água eles pagavam 7 mil. Aí se você bater na conta 64 unidades, fora inadimplência, não dava para pagar nem a água. Eu digo, opa, tá errado. Eu tentei readequar a taxa de condomínio, mas não é essa. Eu digo e repito, para até aqueles que vão assistir, né, estão nos assistindo, né, e aqueles que estão nos assistindo, eles vão entender o seguinte: mesmo tendo aumentado um pouco a taxa num patamar de alguns porcento, ele não chega nem a 200, ainda é pouco. Não é suficiente. Não é suficiente porque se você for ver o porte, no mínimo tem que ser 300 e poucos reais para você poder fazer as manutenções, e o condomínio não tem dinheiro para manutenção. Se você for botar taxa em taxa extra, é esse o problema da inadimplência Fica que eu falo. cansativo. É o que eu falo assim. Eu sou o primeiro, então, assim, quando eu sair, eu irei deixar um caixa e tudo. Mas tem mais gestores que se ele não for reeleito, ele faz a utilização do caixa todo Sim. e deixa vazio para a próxima gestão. Então, assim, quer dizer, quando a próxima gestão assumir, não tem caixa. É por isso que eu falo que a comunidade ela tem que estar junta do síndico. Sim. Justamente para ver essa cobrança, para ver essa questão. Peraí, será que ele vai deixar um caixa? Como é que o próximo síndico vai assumir? Né? O síndico é o último a falar e o primeiro a apanhar. É, o primeiro a apanhar. O síndico já está errado só em ser síndico. Nem assumiu ainda a senhora. E outra, ó, ela falou em uma boa equipe. Você tem funcionários, você tem porteiro, você tem um encarregado e, sobretudo, quando você convida os moradores a fazer parte da administração, é para que eles sejam conselho fiscal, conselho consultivo. Um bom condomínio, um conselho consultivo, um conselho fiscal, o fiscal ele analisa as contas, ele está vendo os balancetes. Sim. Até os próprios moradores, eles recebem aquele balancete, né, no boleto. Ali eles veem as despesas, as receitas, podem indagar, pode suscitar um conselheiro. O conselheiro pode dar um parecer. Pode dar uma dica. Uma dica, né? justamente. E o questionamento, que eu acho assim, que é o mais importante. É o morador questionar, viu ali, né? Oxê, o que é isso aqui? Dois pagamentos de uma coisa só? Eu sou muito adepta da assim, ó, vamos dar nossa opinião, mas vamos apresentar uma solução também. Não só a crítica, Não é. mas também você... Não, olha... Uma crítica sem solução é uma crítica sem fundamento. Eu arrudei por aqui, mas você pode dizer, não, venha por aqui assim, Exato. Porque você está cansado de ir por aqui. Né? Às vezes é uma pessoa que tem experiência com aquilo, que conhece bons fornecedores. Eu vou entrar aí no outro mérito, que é essa questão de rede de apoio. Né? O síndico de Sergipe, de Edilma, um beijo para Edilma. Ela promove ali no grupo uma interação, uma troca entre as síndicas. Isso. Né? Ela fornece... gente, eu estou precisando de um lugar que venda produtos de piscina mais em conta, indica, entendeu? A administradora tem um papel fundamental, porque um contador, ele vai lhe falar não só dos seus impostos, da questão fiscal, mas ele vai também lhe auxiliar nisso. Aí você pode poupar aqui nesse boleto, você pode... falar sobre esse assunto de tal maneira quando chega uma fiscalização, como chegou do Ministério do Trabalho, que às vezes eu mesma, como administradora, não estou preparada para isso, mas um contador sabe. É o que eu falo, a gente não sabe de tudo. Isso. Né? Nunca vai saber. E nunca vai saber, né? Então, assim, a administradora, ela trabalha para o condomínio. Exato. Né? Não para o síndico. Exatamente. O jurídico, ele trabalha para o condomínio. Exatamente. Isso. Ele não trabalha para o síndico. Então, assim, quanto mais as pessoas... O síndico é só o contato direto, né? Quanto mais as pessoas conhecerem a administradora, conhecer o jurídico, né? Então, assim, vai haver mais transparência. Sim. Né? Porque as pessoas, às vezes, meu irmão, eu acredito que 99,9% não sabe nem quem é a administradora que está atuando no seu condomínio. Né? Então, assim,
Quando você sabe que você... Não, eu vou lá na administradora, eu vou conhecer, eu vou buscar, vou conhecer o jurídico. Porque senão fica só síndico, jurídico, síndico, administradora. Ah, mas você foi eleito para isso. Sim, a gente foi eleito para isso. Mas quando o morador, a comunidade, ela se envolve nisso, não tem uma má gestão, não tem como ter. Quanto mais cabeças pensantes, mais ideias, mais soluções. Porque assim, quanto mais você fiscaliza, mais o gestor vai agir de forma correta. Concordo. Né? Então, assim, isso é o legal da administração. Ela tem que ser pública, ela tem que ser limpa, transparente. Correto. Né? A gente já tem uma fama muito ruim. Né? Por conta de alguns profissionais que sujam o mercado, né? É importante falar também. Isso. Né? Tanto orgânico como profissional. Veja, a responsabilidade ética é uma escolha de cada um. Sim. O nosso posicionamento pessoal sempre vai transparecer no nosso procedimento como profissional no mercado. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado realmente com quem coloca, né? Os condôminos têm que ser ouvidos e respeitados, tanto pela administradora como pelo jurídico, para não passar por tantas situações como eu passei esse ano no condomínio onde eu moro. Né? E é um conjunto de fatores, como a gente já falou aqui diversas vezes. Então, assim, não é só um mau profissional como síndico. Né? Existem mais profissionais na área do direito condominial, nas administradoras, né? Que estão ali tentando burlar, às vezes até com síndico mesmo. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo que tem que haver a publicidade, tem que ser público, tudo tem que ser público, a administradora. Um livro aberto, literalmente. Literalmente, para ser tudo às claras. Meu irmão, tá aqui, ó, tá aqui o balancete, venha, olhe, senta aqui, questione o síndico. Tem síndico que omite informação do próprio conselho. Entendeu? Para fazer aquilo que ele acha certo e que está em desacordo com a convenção, com o Código Civil. Então, né, não tem condição isso. Só irá decair o condomínio. E aí, para se levantar, vai passar o que o Tiago está passando agora. Né? Então, assim, as más gestões, às vezes, até para permanecer, né, fazem coisas que vai prejudicar o condomínio. Isso. E eu, abrindo esse leque que vocês estão comentando, agora eu vou partir para o lado jurídico e a valorização de um jurídico dentro de um condomínio. Por que eu falo? Porque o advogado, para entrar num condomínio, para prestar o serviço dele, ele acaba encontrando uma chamada bolha, né, de vidro para você quebrar. Por quê? Eu posso dar um exemplo maior, o meu condomínio, que eu sou síndico. Né? Foi gerido por pessoas que não possuem o conhecimento técnico da área, não possuem um conhecimento específico da área, que precisava de uma assessoria jurídica. Sim. E muitas vezes deixou de ter por conta do financeiro. Né? Então, assim, hoje o advogado ele enfrenta essa bolha. Infelizmente, muitos síndicos ainda têm o advogado como advogado de cobrança. Né? E, na verdade, o que é que acontece? Um jurídico ele pode orientar da forma legal a questão da prestação de contas, né? Quantas prestações de contas são reprovadas em condomínio, né? Porque o síndico, ele, além de omitir uma informação, às vezes ele não se utiliza da forma legal do pagamento. Posso lhe dar exemplo, tem síndicos que usam cartão de crédito pessoal e o condomínio ressarce ele. Aí muitos reclamam, doutor, é certo? Eu digo, não pode confundir a vida pessoal, a vida do condomínio, porque às vezes, por exemplo, mesmo que ele esteja de boa vontade, o pessoal critica. Né? Então critica, digo, olha, tá um benefício, tá tendo, então a gente orienta, não faça isso, não inverta. Às vezes nem tem, né? Mas parece então, ter. Mas aí, por exemplo, tem síndico que teve uma crítica, o síndico usa o cartão de crédito dele em nome do condomínio, né? O condomínio paga ele, óbvio. Mas aí, em compensação, o cara, por exemplo, viajou para os Estados Unidos. Aí o pessoal, ele deve estar usando milhas, ganhou milhas porque ficou usando o cartão, né? Aí, ou seja, e fora outras coisas, né? Os síndicos que misturam, o síndico que não é transparente com o conselho não procura saber como autuar, como proceder, né? Junto com a administradora, com a gestão, né? Então tudo isso precisa de uma capacitação.
tudo isso precisa de um estudo, tudo isso precisa, né? E aí eu venho um ponto do jurídico. Eu mesmo digo hoje, se o condomínio que hoje eu estou síndico tivesse essa instrução, não teria problema com o CNPJ, teria um capital bom. E outra, principalmente, as manutenções sempre se faziam aquele paliativo, aquele serviço, como é que a gente fala? Aquele que a gente faz em casa. A gambiarra, né? Pronto. Muita gambiarra. Então, tipo, pra você ter noção, o condomínio lá é alvenaria estrutural. Certo. Né? Tivemos denúncia de paredes retiradas de cozinha. Se você tem alvenaria estrutural, você não pode tirar parede sobre parede. Parede sobre parede. Né? E aí, se você quebra uma parede, olha o risco que vai causar a sobrecarga, né? Aí vai lá o de baixo e coloca faz um rebaixamento de gesso. Olha, isso. Aí já pesa mais um pouco. Aquela parede que estava segurando, se ela saiu dali, meu irmão... Muito provavelmente são moradores que nem avisam ao síndico que vai fazer obra, não apresentar RT de obra. Mas aí vai naquele ponto que a senhora falou. A equipe. O porteiro, quando viu passar o gesso, né, e não falou nada para a administração... Viu o movimento de material de construção, tem que avisar o síndico. Aí, conclusão da história. A obra, depois que eu assumi, tentaram fazer 3 obras. Aí eu digo, peraí, você diz que você tem RT, amigão? Não, eu digo, peraí, você só pode fazer. Aí eu fiz um comunicado com a RT, aí eu tenho um telhado para fazer. Não fiz o telhado por conta dessa denúncia da parede retirada, ou seja, vou ter que fazer um laudo agora de estrutural, porque houve a denúncia na Defesa Civil, e a Defesa Civil quer que eu faça um laudo para que eu identifique e coloque e recoloque essas paredes no lugar. E aí, e não é pouco dinheiro. Olha o problema. Quem agora. Vai pagar por aí o engenheiro, doutor, não faça o telhado sem antes você primeiro fazer a estrutura. O laudo de estrutura. Eu digo, e agora? Não, e essas cortinas de vidro? Isso é um problema enorme. Porque o pessoal acha bonito botar cortina de vidro, mas acontece que isso influencia no peso do prédio. Sim. Né? É tudo calculado. Tudo calculado e não tem margem de sobra nunca. Na verdade é o seguinte, quando a gente recebe o condomínio, quando ele é novo, né? Aí a gente recebe manual de instrução, né? Isso. Do proprietário. Isso. E aí tem toda a questão, fiação, né? Toda uma questão estrutural, como a gente está falando aqui agora. Aí, às vezes, o cara... a instalação elétrica é para um ar-condicionado, um chuveiro... Isso. Né? Um micro-ondas, uma geladeira... Os caras fazem uns cálculos, na verdade. O engenheiro faz o cálculo para aquilo ali. Isso. Né? Então, aí o cara faz... Pô, mas eu tenho 2 quartos, eu vou botar outro ar-condicionado. Pronto. Você já perdeu a garantia... Você já colocou toda a estrutura em risco. Bota um chuveiro elétrico em cada banheiro, não sei quantos ar-condicionados, não sei quantas televisões. Entendeu? A estrutura elétrica não suporta. Não veio furo a base. Eles mudam. Então, assim, destrói tudo. Eu já vi apartamentos climatizados todos. Todo. Né? Então, assim... Ar-condicionado central. Então, meu irmão, é um absurdo. Mas é assim mesmo. Olha... É assunto para dar em doido, né? A gente não falou nem dos carros elétricos. Que agora é uma polêmica, na verdade. É uma polêmica, né? Que tá acontecendo aí, bombeiro envolvido. Isso. Tem toda uma polêmica aí sobre os carros elétricos. Né? Que pena que o tempo aqui é bem curtinho. Né? Falar de condomínio Vai ter a parte 2, tem que ter a parte 2. Vai ter que ter a parte 2 aí. Tem que ter o condomínio antissocial, carro elétrico, obras, o quórum específico para determinadas obras. É muito extenso. Muito extenso. Né? Eu vou agradecer a presença de vocês. Né? A gente está tentando, eu já falei aqui, a gente está tentando esticar esse horário para ver se a gente tem mais tempo para ser uma coisa... Né? Porque principalmente tem alguns assuntos que são longos mesmo, né? Então, assim, eu vou agradecer mesmo de coração a presença de vocês. Né? Depois eu vou fazer um com ela, né? Sobre a história de Sergipe. Né? Eu vou combinar com ela, né? Porque é historiadora e eu gosto muito da história de Sergipe em particular. Ela é muito rica. Muito rica. Muito rica. Então, assim...
Não sou eu que falo, são historiadores. Né? Eu não sou nada, só gosto. Né? Mas, Tiagão, obrigado. Meu irmão, precisando do seu amigo. Agradeço muito, obrigado mesmo, né? É uma honra, espero voltar. Né? E para mim foi um prazer estar aqui debatendo com você. É um amigo, né? Que a gente já vem se falando há muito tempo. Já participamos de alguns entraves, né? De condomínio juntos. De condomínio. Natasha também aqui, a gente tem tido muita demanda, né? A gente acaba interagindo muita coisa de condomínio, a gente se encontra, a gente conversa, a gente às vezes resolve, eu como advogado, é a questão de gestão também, resolve algum problema, chamam a gente. Dá um apoio. Um apoio, a gente... Condomínio tem espaço para todo mundo, Alan. Tem sim. Né? E Natasha, ela tem com o conhecimento dela, a experiência dela como gestora, eu como advogado, né? A gente sempre está interagindo. E a gente pega alguns entraves, mas é bom para quem trabalha condomínio e gosta. É produtivo. Tem que gostar, na verdade tem que gostar, né? É. Porque é muito complicado. Você se dá com gente, é energia de todo jeito, são culturas, né? São muita coisa, é muita coisa. O condomínio é muito vasto. Não dá para fazer sozinho. Né? Eu sou advogado e síndico, eu digo, não dá para ser advogado e síndico ao mesmo tempo, não dá. Você precisa de uma equipe, você precisa delegar, você precisa ter profissionais para resolver. Você não faz você não resolve, coisas. você não resolve. Não faz outras coisas. Não resolve. Você não vive, na verdade, né? É verdade. Na implantação lá, eu lembro que eu tirei 3 meses da minha vida para ficar lá 24 horas, meu amigo. Para que todo mundo pudesse se assentar logo. Foi muito bom e me trouxe muita experiência, né? Natasha, mais uma vez, obrigado por comparecer. Quiser dar os seus avisos finais, pode ficar à vontade. Eu que agradeço. Para mim também foi uma honra vir, um prazer lhe conhecer. Aqui é uma troca, né? Aqui ninguém sabe o suficiente, a gente nunca vai saber de tudo. Foi uma troca, será um grande prazer vir falar sobre a história de Sergipe. Eu presto consultoria também, então algum condomínio que esteja aí precisando, um síndico orgânico que esteja precisando de consultoria, ou até um profissional que seja mais recente na área, né? Ou algum condomínio que tenha muito conflito, muita dificuldade, eu também sou síndica profissional. E aí deixo o meu contato aqui e quem quiser pode ficar à vontade. Meu telefone é 799-9933-7755. Só entrar em contato e a gente se ajuda. Queria agradecer ao Estúdio Buzine, que sempre atende a gente aqui de bom grado. David aqui está sempre com a gente também. Obrigado, meu irmão. E boa noite. Até o próximo PopaiCast. Valeu.